Pessoal, por último, né, nós vamos ver, por fim, vamos ver as posições relativas entre duas circunferências, tá certo? Como é que a gente encontra a posição relativa entre duas circunferências? A gente encontra através da soma dos raios das duas circunferências e da distância entre o centro de uma e da outra, tá certo? Então, em todo o caso, quando eu quiser saber a posição relativa entre duas circunferências, é necessário saber apenas da medida do raio de cada uma delas e das coordenadas do centro. Então, o que é que a gente faz? Primeiro a gente soma os dois raios e guarda aí o total. Depois a gente subtrai os dois raios. Se esse resultado der negativo, você desconsidera o sinal, porque eu preciso apenas do módulo. E aí também considera. E aí nós vamos ver a distância entre os dois centros da circunferência. E aí comparar essa distância com a soma e com a diferença entre os raios, tá certo? Como é que isso funciona no geral? Eu montei aqui um esqueminha para que ficasse claro para todo mundo. Então, quais são as posições relativas entre duas circunferências? Elas podem ser secantes, tangentes e disjuntas. Quando é que elas são secantes? Elas são secantes quando possuem dois pontos em comum. Ou seja, quando elas se tocam em dois pontos, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma passa por dentro da outra, né? Então, quando é que elas são secantes? Elas são secantes quando a soma dos raios, quando eu pegar o módulo da subtração entre esses dois raios, eu pegar esse raio menos esse, achar um valor, e pegar e somar esses dois raios e achar um valor, e quando a distância entre esses dois centros der um valor que seja maior do que a diferença entre os raios e que seja menor do que a soma entre os raios, a gente diz que elas são secantes, ou seja, a distância entre os centros tem que dar um valor que está maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma entre os raios, tá certo? Bom, preste atenção porque secante só pode ser de um único modo, quando elas se tocam entre dois pontos e tudo bem. Mas quando elas são tangentes, elas se tocam em apenas um ponto, ou seja, elas possuem um ponto apenas em comum. Só que isso pode acontecer quando elas se tocam por fora, então elas podem ser tangentes externas ou tangentes exteriores, né? Tem alguns livros que usam esse termo. Então elas podem se tocar por fora, mas elas também podem se tocar por dentro. Tem um ponto em comum se tocando por dentro. Então, quando é que elas são tangentes? Elas são tangentes quando a distância, elas são tangentes externas quando a distância de um centro para outro é igual à soma dos dois raios. Ou seja, se eu pegar esse raio aqui, ó, e somar com esse, e pegar a distância daqui até aqui, ó, desse centro até esse, pegar essa distância e der igual a essa soma, eu sei que essas circunferências são tangentes externas, ou seja, elas se tocam em um único ponto, mas se tocam por fora, né? Uma fica fora da outra. Quando elas se tocam em um ponto, mas uma fica dentro da outra, então o que que acontece? A distância entre os dois centros vai ser igual à diferença, o módulo da diferença entre os dois raios, ou seja, eu pego esse raio menos esse, se der um valor negativo vou desconsiderar o sinal, porque eu quero o módulo, e aí, veja bem, calcular a distância de um centro para o outro. Então, se essa distância for igual ao módulo da diferença, aí a gente diz que elas são tangentes internas ou tangentes interiores. E aí, as circunferências também podem ser disjuntas. Quando é que elas são disjuntas? Elas são disjuntas quando elas não se tocam em nenhum ponto, elas não possuem pontos comuns. Então, o que é que acontece? Elas também podem ser disjuntas externas, ou seja, quando a distância entre esses dois centros aqui, ó, de um centro até outro, quando essa distância ela for maior que a soma do raio, ou seja, que esse raio mais esse raio, elas são disjuntas externas, ou seja, uma fica fora da outra e elas não têm ponto comum, não se tocam em ponto nenhum. E elas podem ser também disjuntas internas. Quando é que elas são disjuntas internas? Quando essa distância de um centro para o outro, ela é maior ou igual a zero e menor do que o módulo da diferença entre os raios. Quando eu fizer esse raio menos esse, e aí a distância ainda for menor do que eles, elas são disjuntas internas. E ainda pode haver a situação das circunferências serem disjuntas
internas, ou seja, uma ficar dentro da outra, e o centro ser o mesmo ponto. Aí a gente diz que nesse caso a distância entre elas é zero, né? Entre os centros é zero, porque o centro é o mesmo ponto, e a gente diz que elas são concêntricas. Então, duas circunferências são concêntricas quando uma está dentro da outra e elas dividem o mesmo centro. O centro de uma é o mesmo centro da outra. Tá ok, pessoal? Vamos ver como é que isso funciona na prática.